eu vou começar? Por onde que como é que eu começo? Por onde que eu olho? O que que eu penso? Tá? E aí existe um efeito que chama efeito Dunning-Kruger. E ele acontece com todos nós terapeutas, acontece com as famílias e acontece em todos os nossos contextos de aprendizagem. Isso aconteceu comigo. Existem dois eixos de conhecimento. Então, a gente tem o conhecimento, aquilo que eu vou adquirir, como que eu vou adquirir o meu conhecimento durante a minha vida, isso independente do assunto, isso durante toda a minha vida. E na base, né, então a gente vai ter o eixo do conhecimento e nós vamos ter o eixo da confiança. Então, conforme eu vou adquirindo conhecimento na minha vida, eu vou me sentindo mais segura. Então, eu recebo um paciente com seletividade alimentar, um paciente com transtornos alimentares, independente da área, se eu sou TO, se eu sou fono, se eu sou nutri, se eu sou psico, se eu sou, o que mais? Fono, tá? Se eu sou médico, se eu sou psiquiatra e tal, eu recebi uma criança com essa demanda, né? Que é por isso que vocês estão aqui, porque vocês recebem criança com essa demanda. E aí, muitas vezes, eu nem sabia que existia essa demanda. E aí, muitas vezes, eu vou me perguntar: o que é isso? Como assim? Em algum momento da vida de vocês, isso deve ter passado na cabeça de vocês. Como assim? Esse menino não come porque ele é chato para comer, porque ele foi mimado. Então, muitas vezes, a gente tem um monte de desculpas ali por crenças internas, externas, a forma que a gente foi criado aí na alimentação. Então, é por isso que é toda uma desconstrução daquele conhecimento que a gente tem sobre a alimentação, para a gente construir um novo conhecimento do que é o aprendizado do comer. E é essa transformação, é essa chave que a gente vai precisar mudar nas famílias. Então, quando a família procura o terapeuta, quando ela procura o profissional, muitas vezes ela chega para a gente, eu nem sabia que dava para tratar isso. Ou então ela chega na nutricionista só querendo uma solução. E aí a nutricionista vai virar para ela e vai explicar o que é um transtorno alimentar, por que o filho dela não consegue comer, o que está acontecendo que o filho dela não consegue comer, e é que ela precisa de um monte de outros acompanhamentos para essa criança, de fato, conseguir aprender a comer. E aí, só que muitas vezes essa família, ela está aqui, ó, nesse o que é isso? Eu vim só buscar uma nutri só para dar uma suplementação para o meu filho. Eu não sabia que eu estava entrando nesse universo todo. E em algum momento a gente estava aqui também. Então, meu eixo de confiança é muito baixo, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Só que muitas vezes eu começo a assistir vídeos, né? Eu começo a ter um pouco de conhecimento, eu leio uma coisa aqui, outra, às vezes muito superficial, eu não consigo aprofundar naquele conhecimento da maneira como de fato eu deveria aprofundar, e aí eu caio no eu sei o tudo, então o meu nível de confiança aumenta. E se for pensar na minha história em relação à seletividade alimentar, foi assim, porque quando eu trabalhava em uma clínica aqui em Belo Horizonte, uma clínica multiprofissional, e começou a chegar pacientes nessa clínica, eu devia ter uns 2 anos de formada, eu nem sabia que isso existia, que era tratável. Tá? Então, foi lá que eu vi que as fonos atendiam crianças com seletividade alimentar. Esses termos, para mim, foram novos. E aí, de repente, eu comecei a estudar e ver aquilo e tal. Eu tive uma falsa sensação de que eu sabia. E aí, quando eu montei meu consultório, eu comecei a receber, depois que a Cecília nasceu, ela devia estar com 6 meses, mais ou menos, quando eu montei meu consultório. E ali, meu entendimento é que eu entendi sobre isso e começou a chegar pacientes para mim, porque essa demanda, ela vem em uma crescente. E eu atendi essas crianças, tá? Mas não que eu estava enganando a família, não é nesse ponto, né? Eu não acredito que a gente faça isso. Mas, às vezes, a gente tem uma falsa sensação de que a gente tem conhecimento suficiente. Só que conforme o tempo vai passando e eu vou adquirindo mais conhecimento, ou vão aparecendo novos desafios, e o que eram os meus desafios? Poucos resultados. Parece que aquilo não caminhava, os pais vinham com umas questões que eu não sabia muito direcionar o caminho e tal, ou eu dava alguns direcionamentos que não eram muito resolutivos. Então, parecia que estava ali aquela coisa de patinando no gelo ali, não saindo muito do lugar. E aí dá aquela coisa do tipo, isso é mais complicado do que eu imaginei. Não é tão simples assim, eu vou precisar estudar mais um pouco. E aí a vida me trouxe a Cecília, né? Aqui ela já devia estar com
chegando perto dos 2, mais ou menos, quando eu fui entendendo que eu não sabia nada, porque quando ela chegou aos 2 anos, ela já sempre foi uma criança muito difícil para comer. Cecília, minha filha, ela faz 6 anos agora, dia 12 de novembro, e ela sempre foi bem desafiadora. E quando ela chegou nos 2 anos ali, ela ela começou a ficar extremamente seletiva. Ela comia feijão, manga, banana, eventualmente macarrão. Então, ela passou a comer pouquíssimos alimentos. Eu não sabia o que fazer com ela dentro de casa. E aquilo foi um mega desafio para mim, porque apontou para mim uma grande fragilidade lá no meu consultório, com os pacientes que eu atendia. Então, assim, eu não sei o que fazer com a minha filha, então eu também não estou sabendo ajudar a minha família, a família que está ali comigo. E eu sempre fui muito preocupada com as famílias, eu sempre tive muita proximidade com as famílias, eu sempre quis ter esse laço com as famílias, e aquilo começou a me angustiar, primeiro pela minha filha, depois pelas famílias. E aí eu, de fato, comecei a buscar conhecimento, e eu percebi que na literatura brasileira não tinha muita coisa que me ajudava. Eu comecei a ligar vários pontos, estudar com terapeutas de fora, comprei livros, estudei nas minhas férias, aquelas férias ali de janeiro, eu não viajei, que eu falei, eu preciso ajudar minha filha, eu preciso ajudar meus pacientes. E foi aquele momento que eu estava aqui, ó, nível de confiança zero, porque eu não sabia o que fazer em casa. E eu entendi que eu não sabia o que fazer com os meus pacientes. E aí, sim, eu fui estudar muito. E eu virei aqui para as famílias, né, que estavam comigo e falei, olha, eu estudei essas e essas ferramentas, eu gostaria que você continuasse confiando em mim para a gente poder mudar o curso aí dessa história. E foi aí que, de fato, eu comecei a fazer diferença com essas famílias, que eu comecei a dar supervisão para terapeutas e que o treinamento Criativo Feliz Pro nasceu. E hoje eu sinto que eu sei algo sobre o assunto e é por isso que eu dou minha cara a tapa aqui para vir compartilhar com vocês e conversar e aprofundar com quem de fato quer fazer diferença na vida das famílias. É por isso que eu estou aqui com vocês. E não são poucas as famílias. Gente, vocês baixaram o material? Até esqueci de mostrar. Vocês baixaram? Tem tudo aí para vocês fazerem anotações de vocês. Aí, deixa eu só voltar aqui. Depois sinalizem aí no material de vocês que ponto vocês estão dessa curva, desse efeito da leitura. Porque ele é muito legal para a gente entender o nosso ponto de evolução. E eu vou contar para vocês, tem hora que eu Não. acho que eu tô aqui, aí Aí, tem hora que eu tem hora que parece que eu volto, sabe? A gente fica assim, porque o conhecimento tá, e essa curva, ela continua para a nossa vida. E em diversas áreas, principalmente, eu acho que quem é mãe, que é maternidade, ela faz a gente fazer esse vai e volta o tempo todo. Então, sinalize aí onde que você tá, se você quiser postar lá no Instagram, me marcar, eu vou ficar muito feliz em te conhecer melhor. E aqui, ó, eu tô com os meus papéis aqui, vocês acham que é só você? E como eu estava falando com vocês, não são poucas as famílias, tá, que vão chegar para a gente. Tem um artigo, gente, quando a gente compartilhou os materiais, tinha um link do Drive para esses artigos também. Caso você não tenha conseguido, você pede o pessoal aí do chat para mandar o link para vocês, que tem alguns artigos interessantes lá que é legal vocês lerem, de ter uma atuação, uma prática centrada na família, que tem esses dados normativos, tá? Então, são bem legais os artigos lá, é só vocês mandarem no chat aí que o pessoal manda o link para vocês. Gente, por volta, assim, em torno de 45%, isso é muito, é um número muito grande. Esses artigos não são nacionais, né? Então, essa representatividade aí, ela não é do Brasil. O link vai ser enviado no grupo do WhatsApp, novamente, tá? Para quem entrou depois e não viu lá. Então, 45% das crianças com desenvolvimento típico, gente, elas podem apresentar alguma questão relacionada à alimentação. É um número muito grande. E essa questão relacionada à alimentação, ela pode ser tanto uma recusa alimentar, né, extrema ali, uma dificuldade alimentar mesmo, quanto uma compulsão alimentar. Então, ela pode apresentar algum tipo de transtorno alimentar, ok?
de base do que a gente está estudando aqui. Então, isso é um número muito grande. E ele aumenta para 80% quando a gente fala de crianças com TEA, com crianças com T21, com crianças com algum tipo de deficiência, alguma questão aí, ok? Então, esse número é muito grande. E se no nosso consultório, da grande maioria aqui, fono, TO, Nutri, não é tão essa realidade quanto a nossa, mas psicólogos, a gente tem um número de crianças com TEA muito grande. Então, você vai perceber que 80% dos seus pacientes têm alguma questão alimentar. E aí, quando a gente pensa em uma questão alimentar, a gente vai pensar em uma atividade de vida diária, uma das atividades de vida diária que mais se repete ao longo do dia, ok? Então, essa criança essa família, né, vai oferecer alimento para essa criança diversas vezes ao longo do dia. E isso é um fator de estresse enorme, porque essa família, ela está pressionada, ela está estressada, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como lidar com essa criança. E aí ela tem que escutar que ela tem que ser boa, ela tem que ser passiva, ela tem que ser assim, ela tem que ser a mãe perfeita, porque tem muita cobrança. E aí, como que ela vai fazer esse processo? Nós é que vamos ajudar. Nós é que vamos ajudar nesse processo. Entende? Então, se a gente não está preparado, se a gente está com os conselhos de vizinha, hashtag conselho da vizinha não, pelo amor de Deus, a gente não vai ajudar essa família de fato. Então, por isso que é esse convite para vocês estarem aqui, para vocês começarem a entender o que eu preciso saber dessa criança, o que eu preciso saber dessa família para eu começar a minha atuação. E onde eu posso chegar com ela. Tá? E essas crianças, gente, elas vão chegar até nós, não tem muito jeito. Elas vão chegar. Olha a quantidade de criança que está aí. E geralmente elas já estão com a gente está meio perdido aí. Qual rumo a gente vai tomar com elas. E como que eu quero que vocês saiam daqui, né? Tendo um bom vocabulário, sabendo já colocar alguns termos aí no consultório, no relatório de vocês, sabendo já conversar com as famílias. E uma outra questão que é extremamente importante. Isso, inclusive, eu aprendi com uma professora de uma pós que eu dou, uma médica, uma pediatra. E ela falando com a gente, né, numa troca de professores dessa pós, ela falando o quanto que é importante a gente entender dos termos, a gente conversar com o médico de uma maneira que o médico entenda, que a gente saiba do que está falando. Porque senão, gente, ele descarta o nosso relatório muitas vezes. Ele não valida aquilo que a gente traz. Então, a gente tem que saber escrever um relatório que demonstre que você sabe. Isso não quer dizer que você vai escrever lá palavras que só sua categoria entenda. Você tem que escrever de uma maneira que todas as pessoas que lê o seu relatório entendam, mas que você saiba do que você está falando, que você saiba daquela criança. Ok? E sempre faça relatórios de avaliação, de acompanhamento, etc., porque essa família merece isso. Então, a gente tem alguns termos aqui que muitas vezes causam algumas confusões aí na nossa cabeça. Às vezes bagunça. E aí tem gente que muitas vezes fica perdido. Então, quando a gente vai escrever um relatório e tudo, a gente tem que buscar um termo que seja o mais universal possível, né? E aí, hoje, qual o termo mais universal que a gente tem? Seletividade alimentar. Quando a gente está falando de seletividade alimentar. E quando a gente fala de exagero, a gente fala de compulsão alimentar, ok? Você pode lá falar que essa criança tem algum transtorno alimentar. Se já tiver tido um diagnóstico, você coloca lá o diagnóstico, CID e tal, tudo bonitinho. Mas é importante que a gente utilize termos técnicos. Mas alguns autores, a Kate Tomlin, do SOS Approach, ela faz uma diferenciação entre a dificuldade e a seletividade alimentar. Então, que diferenciação é essa que ela faz? E talvez isso é bom para o nosso termo interno, para a gente entender que criança é essa que eu estou ali, que criança é essa que eu estou acompanhando, ok? Mas se você for escrever um relatório, quando você for falar desse assunto, utilize o termo seletividade alimentar para que seja mais universal, para que isso chegue mais para as famílias, para que as pessoas entendam mais do que você está falando, beleza? Ao invés de ficar misturando todos os termos aí. E aí, o que ela diferencia desses dois termos? Quando ela fala de dificuldade alimentar, ela quer dizer de algo mais grave.
é aquela criança que geralmente tem algum transtorno ali envolvido, tem algum outro diagnóstico envolvido. Ela tem dificuldades severas, é muito comum ela excluir categorias inteiras de alimento, uma, duas. Geralmente é uma criança que vai comer ali de 5 a 10 tipos de alimentos, é muito restrita a marcas, tem dificuldade em compartilhar alimentos ali, né, de comer junto com a família. Ela tem muita dificuldade em ver o outro comer, muitas vezes ela tem ânsia de vômito, ela tem muita dificuldade de misturar os alimentos, de comer com alimentos próximos ali a ela. Já a criança com seletividade alimentar, ela consegue comer assim, diversificando as categorias, ela consegue comer com as outras pessoas, ela não se sente nauseada com os outros comendo perto dela, ela tem uma boa relação com os alimentos que ela come, já a criança com dificuldade alimentar, às vezes nem isso, ok? É como se ele comesse ali para saciar a vontade e pronto. Então, ele tem muita dificuldade, tanto nutricionalmente, quanto social e quanto no prazer. E a seletividade alimentar é como se fosse algo mais brando, beleza? Essa é a diferenciação da ketone. Agora, se você está escrevendo esse relatório e tudo, você utiliza o termo seletividade alimentar. Agora, o que a gente não vai confundir aí? Recusa e restrição alimentar. A recusa, gente, ela vai ser algo pontual. Por exemplo, hoje eu não quero comer pão. Quero comer pão, tá? Ai, eu tô com o estômago ruim e tudo, eu tô com diarreia, tô com vômito, tô gripado, sei lá, meu nariz tá todo ruim, não sei o quê. Tô com Covid, não tô sentindo cheiro de nada, tô sentindo gosto de nada. Eu posso ter uma recusa alimentar, que geralmente vai durar ali de 1 a 15 dias no máximo, ok? Então, eu tenho uma recusa por um período, por algum motivo específico, ok? E depois eu volto. E a criança, o adulto e qualquer pessoa pode ter a restrição alimentar. O que é restrição? A pessoa é diabética, ela não pode comer nada que tem excesso de açúcar, carboidratos, etc. Ela tem uma alergia alimentar, então ela tem uma restrição a alimentos que contêm aquilo que ela do fator alergênico. Então ela é restrita, ela tem uma doença metabólica que não pode comer alimentos que têm isso, isso e isso. Então ela se restringe, ela vai ficar restrita a esses alimentos. Então não vamos usar esses termos aí, restrição, recusa, fora de contexto, não. Tá? A seletividade e a dificuldade alimentar ainda passa batido, mas a recusa e a restrição não, vamos usar esses termos corretamente, inclusive com os pais, ok? Com os outros profissionais que a gente for conversar, para que isso vá ficando cada vez mais, gente, claro para as pessoas, que as pessoas entendam isso cada vez mais. Agora, se essa recusa, ela começa a passar de 15, 20 dias, é importante procurar um profissional, beleza? E tem Gente, primeiro eu gosto de ir trazendo esses conceitos e aí escrevem no chat para mim para ver se isso tá chegando bem para vocês, se vocês estão compreendendo, tá? Vou trazendo esses conceitos aí para a coisa ir clareando e eu montando uma base aqui, porque eu quero muito, né? Que, ó, lembra lá dos 2 eixos, né? Então, o nosso conhecimento vai crescendo e o nosso eixo de confiança vai crescendo junto, ok? Eu preciso que vocês saiam daqui mais confiantes no trabalho de vocês. Bárbara. Esse é meu principal objetivo aqui. Eu quero terapeutas confiantes, porque pessoas confiantes ajudam as famílias de fato. Tem Beleza? pessoas que não estão conseguindo E aí, gente, por que nós comemos? Escreve aí no chat para mim. Por que a gente come? Quais são os motivos que a gente come? Repete os termos aqui, ó. Vou voltar aqui, rapidão. Vou voltar aí no slide para vocês anotarem. E tem no material que eu mandei para vocês. Então, vamos lá. Então, por que a gente come? Prazer social, fome fisiológico, deixa eu voltar aqui. Emoções, cultura, prazer social, fome, compulsão. Comemos para saciar a fome, por prazer, por entrosamento social, muito bom. Para ter energia, nutrir nosso corpo, perfeito.
É isso mesmo. Então, são esses os motivos que a gente come. É uma triangulação, um triângulo aí. O mais importante, a função principal que a gente come é para nos nutrir. Então, quem falou lá, para ter energia, porque eu tô com fome e tudo, é uma nutrição. E não só uma nutrição física, mas uma nutrição emocional também. Porque tem pessoas, né? O nosso emocional ele tem um impacto muito grande no nosso apetite. Tem pessoas que estão tristes e não comem. Tem gente que está triste e come mais. Tem gente que está alegre e come menos. Tem gente que está alegre e come mais. E por aí vai. E aí a gente come por nutrição, porque o meu corpo precisa funcionar. Então, se o indivíduo está lá em coma, ele vai estar recebendo uma dieta para o organismo dele continuar funcionando ali minimamente. Então, eu recebo o alimento para me nutrir de proteína, carboidratos, minerais e etc. Que eu nem sei o nome de tudo. Não sou nutri. Aí eu jogo para as nutri. Então, a gente precisa disso para nos nutrir. O grande problema é que quando o paciente chega para a gente, a família, gente, ela pode pensar, entender o que ela quiser. Eu, profissional, não. Beleza? Porque eu sou profissional, a família está me pagando, buscando uma solução. Então, eu tenho que entender. E se eu não entendo, eu vou buscar ajuda. Trocando, conversando, numa mentoria. Entende? Então, eu preciso procurar isso. Eu preciso pensar de uma maneira profissional. Então, eu tenho... Aí o grande problema é, a gente fica fixado aqui e esquece do fator social e do prazer. Por mais que eu saiba que eu como por isso, e o social a gente vai pensar na cultura dessa família, nas trocas ali com os pais, com os colegas da escola, com todos os problemas. E às vezes o pessoal da mentoria, né, do Pense Pro, vira para mim e fala assim, Bárbara, mas chegou uma família para mim que o paciente come isso, para mim ele não tem seletividade alimentar. Aí eu vou lá e pergunto, ele come isso na escola? Ele come isso no parquinho? Ele come bem com a família? Viajar é um problema? Não, ele só come em casa. Então, é um problema. Só que a gente fica muito fixado aqui na nutrição. Na nutrição, a gente dá muito zoom nisso aqui. Às vezes o pessoal manda lá no grupo do pratinho, eu tô com um paciente, come isso. O que que eu faço? Não sei te responder. Vamos entender mais? Além dele comer só isso, o que mais acontece? O que está por trás disso? Então, o nosso foco fica muito ali no prato, no que a criança consegue comer, tá? Mas que forma que ela consegue comer? Com quem que ela consegue comer? Em qual circunstância que ela consegue comer? Ela sente prazer em comer isso? Porque às vezes, gente, a criança come lá um monte de alimento, mas ela come de costa. Ela come batido no liquidificador, entende? Nutricionalmente, ela tá ótima e tem que estar bem, porque é isso aqui que deixa a família tranquila, ok? Então, se ela não está conseguindo comer alimentos, ela precisa ser suplementada de alguma maneira. Se não está chegando por via dos alimentos, tem que chegar de uma outra maneira, porque essa criança, a gente tem que preocupar com a nutrição. A gente tem que preocupar com isso. Mas a gente não pode esquecer dos outros eixos. Porque eles vão movimentar para que ela tenha uma nutrição de fato, para que essa criança consiga aprender a comer de fato. Porque se ela não sente prazer no que ela come, ela não vai ter interesse por novos alimentos. Se ela não consegue ter trocas sociais enquanto ela come, dificilmente ela vai aprender a comer novos alimentos. Só que na hora das refeições é uma tensão. É o tempo inteiro colocando comida no prato da criança que ela pediu para não colocar. É o tempo todo pedindo ela para experimentar algo que ela já falou que não gosta para ela comer, mas vai que você gosta, você nunca experimentou, como é que você sabe que você não gosta? Então a família está ali no nível de tensão tão grande que socialmente essa alimentação se perde completamente. E aí eu não consigo fazer o negócio funcionar. Então, é importante quando eu recebo uma criança com seletividade alimentar, com compulsão alimentar, com algum tipo de transtorno alimentar, eu preciso olhar para esses 3 eixos.
E quando eu falo de nutrição, é importante que eu entenda qual foi a última vez que essa criança fez exame clínico, exame de sangue. Se você não tem uma nutricionista ali para você conversar e tudo, conversa com o pediatra, conversa com alguém. O pediatra nem acha que a melhor pessoa para examinar esses exames. A melhor pessoa é uma nutricionista mesmo, tá? Mas ela precisa entender como é que tá. Isso é tão sério, gente. Recentemente eu recebi um paciente, eu atendo, né, esse menino. Ele é até mais velho, ele já tá com 11 anos. E aí eu pedi, né? Eu perguntei quanto tempo que tinha, que eles já tinham feito exame e tal, não sei o quê. E aí a mãe falou, já tem um ano. Eu fui lá e pedi, eu falei, olha, então nós vamos precisar repetir, tem como você ir na pediatra e tal, para pegar o pedido, né, para as coisas. E aí você me manda, que eu mando para a Nutri, ou você já agenda com a Nutri, ela já te passa os exames que é para pedir, eu acho até melhor. E aí ela fez isso. E aí, o que que deu nos exames dessa criança? Gente, ele está pré-diabético. Então, é uma informação importante, né? Até para ter diálogo com essa criança, ele é uma criança típica, tem algumas disfunções de integração sensorial que a gente está cuidando, mas é uma criança que a gente tem que ter um alerta maior, não é? E essa família, e o que que acontece? Às vezes isso vai gerar mais tensão para essa família, então a gente tem que estar ali preparado com suporte, inclusive para receber essa notícia, né? Para saber dar isso, para poder conversar sobre isso, informar o quão é sério cuidar. E aí foi uma criança que o tempo foi passando, isso vai melhorar, isso vai melhorar, isso vai melhorar, e não melhorou. E aí é o ponto que a gente está hoje. Então, nutrição é importante a gente pensar no momento da avaliação, mas não é aquele zoom de ficar só preocupado com o que que a criança come, como é que ela, entendeu? É entender o nível de prazer dessa criança, entender as trocas sociais que ele consegue fazer, como que é isso, como que tá a troca com os pais, ok? Não foque em só um ponto, foque em todos, porque a alimentação são esses três eixos. Qualquer um deles ele estiver balançado, é importante que a gente auxilie o ajuste. E aí, para isso, gente, Bárbara, como que eu vou avaliar essa criança? Então, ó, o que eu vou explicar, o que eu expliquei até agora foi extremamente importante para vocês começarem a entender como que eu vou, como é que eu vou começar a atender essa criança? Os pontos que eu vou olhar quando ela chega aqui, ok? O que que eu vou conversar com essa família, beleza? E agora o que eu quero trazer aqui para vocês são os 4 pilares fundamentais para ajudar uma criança a aprender a comer, para ajudar a família a ensinar essa criança a comer da melhor forma, para sinalizar o que que eu preciso avaliar dessa criança, ok? O que que eu preciso avaliar dessa família e como que vai ser a minha intervenção. Então, pensando nesses 4 pilares, vocês conseguem pensar o que que eu preciso olhar quando eu vou avaliar, tanto da criança quanto da família, ok? Como que eu vou intervir e como que eu vou conduzir com a família. Então, é muito legal isso aqui. Então, anotem. Se vocês pegaram o material, vai estar aí. Se vocês não pegaram o material, anota, beleza? Que eu não sei como é que vai ser a reprise dessa aula, porque Zoom é a coisa meio, né? Sei lá. Então, vamos lá. Gente, eu queria ser o cachorrinho de Janine ali agora, olha. Nossa, velho, que vida boa. Ai, 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 gente, cachorro é bom demais, né? Eu amo. Então vamos lá. Esses 4 pilares, gente, é a fome, habilidade, conforto e motivação. Eles, quando a gente fala de pilares, eu falo de estruturas importantes e fundamentais, né? Se qualquer pilar, eu tenho lá uma construção, ok? Construção em cima de pilares. Qualquer um dos pilares que ficar instável, que balançar, que ficar, essa construção ela tem o risco de desabar, né? Então tá lá uma construção, eu não sei desenhar, tá lá os 4 pilares e uma construção aqui em cima. Se esse aqui cai, isso aqui desaba para cá.
Se esse aqui cai, esse aqui desaba para cá, entende? Então, eu preciso ajudar com que a família, com que essa criança consiga reestruturar esses pilares. Só que eu preciso entender qual que está abalado e como que eu vou fazer para ajustar. Alguns ajustam mais fáceis, outros menos. Tem uns que tem umas rachaduras mais profundas, a questão é mais intensa e tudo. Tem outros que é só usar pequenos ajustes. E algumas famílias chegam só com pequenos ajustes que precisam ser feitos. E não é por isso que essa família não está passando ali dificuldades para ensinar essa criança a comer. E vocês percebem que eu sempre uso esse termo assim, ensinar a criança a comer. Porque comer é um processo de aprendizado. Do mesmo jeito que a criança anda, do mesmo jeito que a criança aprende a falar, do mesmo jeito que a criança aprende a escrever, pular, subir e descer a escada, ela aprende a comer. E nenhum desses aprendizados são fáceis. Eles são naturais. Eles ocorrem, eles acontecem, mas nenhum é fácil. Todos exigem ali um movimento, um aprendizado, um interesse em buscar mais. E esse é o desenvolvimento natural de uma criança. Ela sempre busca por mais. Uma criança, ela sempre busca por desafios. E é do mesmo jeito a alimentação. Então, a forma que a criança se mostra no comer é uma forma que ela é um reflexo de como ela é na vida dela. E se ela não está conseguindo aprender a comer de uma maneira natural, a gente precisa entender o que está acontecendo. Se uma criança não aprende a andar ali na janela para isso, o fisioterapeuta vai entender por que ela não aprendeu a andar. Se ela não aprendeu a falar, da mesma maneira. Não que seja fácil, ok? É muito difícil, mas é natural. E aí eu gosto muito de falar da fome, ok? Eu vou tirar o slide aqui. Não, deixa ele aqui. Pra vocês ficarem com isso muito fixo na cabeça de vocês. Que eu preciso que isso fique muito fixo na cabeça de vocês. Não esqueçam esses 4 nominhos aqui tão importantes. Eu gosto muito de começar da fome, porque a fome geralmente é aquela que todo mundo sabe. Ah, deixa com fome que come. Se ficar 3 dias sem comer, não morre, não. Quero ver se tiver numa floresta lá, se não vai comer qualquer coisa que aparecer pela frente. Dá abridor de apetite aí, a galera do Biotônico Fontoura, né? O pessoal dos anos 80, tá aí vivo, né? Mas a ideia não é essa, né, gente? Não é só sobreviver. Então, a fome, ela é sim necessária. Ela é sim fundamental para uma criança conseguir comer de uma maneira adequada. Mas não é a gente deixar uma criança com fome que resolve o problema. Senão a gente não tinha esse índice aí gigante, 45% de crianças típicas, 80% de crianças com algum transtorno de desenvolvimento. A gente não tinha esses índices tão grandes, porque a maioria das famílias fazem isso antes de chegar em nós. A maioria das famílias deixa a criança com mais fome. A maioria, gente, para não dizer 100%, elas vão usar o conselho da vizinha. Eles vão deixar o menino com fome. Só que o que acontece quando eu deixo uma criança com muita fome? Quem tem criança em casa sabe. Ela fica extremamente irritada, chorosa. Qual a chance de uma pessoa irritada, chorosa, ter vontade, motivação de comer um alimento que é desafiador? Você vai buscar o alimento que for mais confortável para você. O alimento que mais vai te acalmar. E geralmente, que alimento é esse para as crianças? O leite na mamadeira. Então, se eu deixo uma criança extremamente irritada, extremamente nervosa, a chance dela ter desejo em aprender a comer, interesse no que o outro está comendo, é praticamente nula. Então, isso aqui, deixar uma criança com fome, já cai por terra. Mas é por isso que eu não vou pensar isso aqui? Não.
É importante que essa criança tenha fome. Ops. Mas ela vai ter fome na medida certa. Né? Porque, não sei vocês, mas eu tenho aqueles pacientes que quando chega, eles comem assim, a cada meia hora. Por quê? A família, né? Uma criança que não come, na hora que ela pede para comer, ela come e fica beliscando igual passarinho, né? Uma analogia assim. E aí ela tá sempre mais ou menos satisfeita. Ou ela toma quantidades excessivas de leite e, nutricionalmente, ela tem as calorias necessárias ali para ela ficar o dia. Ou ela toma quantidades excessivas de leite à noite e ela não tem fome durante o dia. Então, é necessário que a gente faça esses ajustes, mas não é deixar uma criança 4, 5, 6 horas sem comer para ver se ela tem fome, porque vai ser um tiro no pé. E, infelizmente, as famílias chegam muito com essa receita, deixa 3 dias sem comer. Na hora do almoço, oferece o que você quer que ela come. Não oferece nada do que ela gosta de comer, oferece só o que você quer. Extremamente desrespeitoso isso. Pensa, você chega na casa de alguém, a pessoa sabe que você não come feijoada ou que você não come carne, e a pessoa vai lá e te oferece um churrasco. Ninguém faz isso com o outro. E aí a gente tem pessoas que vão lá e querem que os pais façam isso com os filhos. Não vai rolar, não é assim, gente. Tem que ter um minuto de sobrevivência. O que é um minuto de sobrevivência? Tem que ter aqueles momentos que a criança vão ter alimentos ali que ela consegue comer. Alimentos que são confortáveis, porque ela precisa manter a nutrição dela. Os alimentos novos vão aparecer em outras circunstâncias. Um pouco antes das refeições, em uma brincadeira, em uma aproximação lá com o terapeuta, enquanto os pais estão ali comendo e essa criança já aprendeu a compartilhar esse momento, é nesse momento que aparecem os alimentos novos. Então, é necessário essa criança ter um intervalo regular ali, que a família, né, pontue ali, tem criança que vai ser 1h30, 2 horas, 3, no máximo 4 horas. E outra coisa extremamente séria é que quando a gente deixa uma criança mais de 4 horas sem comer, ou qualquer pessoa, né, a gente começa a usar reservas do corpo. Mas geralmente as crianças não têm reserva, a não ser que a criança esteja, né, acima do peso e tudo. Mas geralmente as crianças não têm reserva, então ela começa a consumir, o organismo começa a consumir gordura cerebral e massa magra. Então isso não vai ser uma boa estratégia para a gente utilizar com crianças. Beleza? Então, precisa ter os horários regulares, a gente precisa entender como que está sendo as ofertas desses alimentos, qual que é a frequência que a família oferece esses alimentos para a criança, ou se é a criança que escolhe os horários que ela vai comer, isso precisa ser ajustado. Então, como que eu descubro isso? Com um diário alimentar, por exemplo, né? Eu preciso entender como é que essas crianças, qual o horário que essas crianças comem, qual o horário que é ofertado o alimento para ela. Qual que é a quantidade de leite que essa criança ingere e conversar junto com o nutricionista. Beleza? Opa, volta aqui. E aí, então eu vou avaliar isso, e aí com o que eu ver, se eu perceber que esse pilar aqui tem algum problema, precisa de algum ajuste, eu vou ajudar essa família a ajustar. Agora, esse pilar da fome, ele é um ajuste praticamente parental, assim, né? Não tem muito o que a gente fazer na nossa terapia. O que a gente vai ajudar a família a ajustar esses horários ali com os filhos deles. Nossa, Bárbara, eu não consigo, a rotina é uma confusão e tal. Vamos pelo menos dar um intervalo ali antes da principal refeição que você quer que seu filho consiga comer? O almoço, o jantar, o lanche, entende? Mas lembrando que a gente não pode exagerar na dose aqui, que a gente vai ter vários prejuízos. E aí a gente tem o pilar da habilidade. Gente, eu preciso de várias habilidades para eu aprender a comer. Eu preciso ter habilidades sensoriais, então, processar bem as minhas sensações, entender que aquela textura, que aquela temperatura, que aquela dureza, né, que aquela dispersibilidade ali de um alimento não é prejudicial para mim, e aquilo pode ser prazeroso, o que o barulho daquele alimento faz.
Então, é importante que eu consiga processar essas sensações, e aí a gente vai perceber que é muito alto, a gente não tem uma estatística exata, tá? Mas é altíssimo o índice de crianças que têm transtornos alimentares terem também disfunções de integração sensorial. Então, né, os terapeutas ocupacionais, Bárbara, eu preciso ter certificação, eu preciso ter todas as formações de integração sensorial para trabalhar com a demanda alimentar? Não, você não precisa. Mas é um conhecimento importante para você adquirir, porque você vai ter muitos pacientes com disfunções de integração sensorial, então você tem que saber minimamente lidar com essa criança para a gente não piorar. E aí são todos os profissionais que precisam entender sobre disfunções de integração sensorial, o impacto delas nos atendimentos alimentar, tá? Porque a alimentação é a única atividade que a gente faz que utiliza todos os 8 sistemas. Utiliza visão, audição, tato, paladar, olfativo, proprioceptivo, vestibular e interoceptivo, tá? Então, vou utilizar todos. E eu tenho as habilidades motoras, tem um prax. Então, assim, eu vejo um prato, né? Eu vejo uma comida ali no meu prato, como é que eu faço para comer isso? Eu tenho que, para eu morder a maçã, eu tenho que abrir muito a boca, eu não tenho que abrir? Como é que morde uma maçã? Como é que mastiga isso lá dentro da minha boca? Eu tenho que levar para um lado, eu tenho que levar para o outro. Como é que a fono avalia isso daí, né? Esse menino tem mobilidade de língua, não tem mobilidade de língua. Ele sabe colocar essa língua para fora, ele não sabe colocar. E aí é importante que todos nós que vamos atender essa criança saibamos olhar para isso, porque muitas vezes o paciente chega para mim primeiro, muitas vezes chega para a Nutri primeiro, às vezes vai chegar para a fono primeiro. Então eu tenho que entender das áreas que circundam, é um trabalho multiprofissional. E aí, se eu não entendo minimamente do trabalho do outro, fica até difícil eu encaminhar, né? Então, essa criança, ela tem que ter habilidade, ela tem que ter habilidade de levar esse alimento à boca dela. Crianças com TEA têm muita dificuldade, né? Estudos já falam, tem menos neurônios espelhos. E os neurônios espelhos, eles são muito ativados ali na primeira infância. Por quê? É através deles que gera o aprendizado. Então, eu vejo o outro fazendo e eu faço também. Se eu tenho isso que acontece de uma maneira mais lenta, de uma maneira menor, eu tenho dificuldade em aprender com o outro. Então, eu tenho menos habilidade em aprender com o outro. O que o outro come, como que o outro come, como que o outro mastiga. Ok? Então, eu tenho que entender se essa criança tem habilidades ou não. Muitas vezes, essa criança, ela brinca com o mesmo brinquedo sempre. Ou ela vive com essa mão na boca, às vezes, porque ela não tem ideia de fazer outras coisas. Como é que ela vai ter ideia de comer alimentos novos? Então, ela precisa comer sempre da mesma maneira, sempre do mesmo jeito, porque foi daquele jeito que ela aprendeu. Ela não consegue criar uma maneira nova, ela não consegue pensar uma maneira nova para comer. Se eu não tolero determinada sensação, um alimento pastoso na minha boca, que me dá ânsia de vômito, me dá várias reações fisiológicas, como é que muitas vezes eu vou evoluir nesse processo? E às vezes a gente vai ter que usar a textura de conforto mesmo. Então, esse ganho de habilidades aqui, ele precisa existir para eu avançar. Uma criança de 7, 8 anos, que só toma mamadeira, que só come o que está liquidificado, gente, ele não tem habilidades mastigatórias. Aliás, ele pode até conseguir mastigar, né, fazer o movimento, mas ele não sabe fazer isso. Porque ele não tem prática, ele não tem experiência, ele não tem registro disso no cérebro dele. São 7 anos comendo da mesma maneira, fazendo o mesmo movimento. E a gente tem um bebê ali de 6 meses. É importante você entender o desenvolvimento. Não dá tempo de eu falar de tudo aqui, né? Só nessa noite. Por isso que eu falei que eu ia trazer os principais pontos aqui para a gente refletir. Se eu tenho um bebê ali de 6 meses que começa uma introdução alimentar, quem já estudou desenvolvimento, um bebê comendo aos 6 meses, ou qualquer coisa você assiste no YouTube aí, introdução alimentar do meu filho. Quando o cuidador coloca uma colher, ou no método BLW, que esse bebê leva o alimento à boca, o que esse bebê faz, gente? Ele suga. Ele suga a fruta. Ele suga a colher. Porque é o que ele sabe fazer. Tem 6 meses que ele faz isso. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Ok?
E aí a gente recebe uma criança que está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, comendo da mesma maneira. Ele tende a comer da mesma maneira, inércia, né? Ele tende a fazer do mesmo jeito. Então a gente precisa que ela ganhe habilidades para isso. Esse bebê de 6 meses, o que a gente percebe? No início ele começa a sugar, mas depois ele vai adequando, né? Ele vai se arriscando, ele vai numa crescente até ele conseguir comer de uma maneira mais efetiva, mas no início ele tende a fazer do mesmo jeito. Só que um bebê ele está muito mais aberto do que uma criança ali de 7, 8 anos. E é possível, ok? Então, é necessário a gente olhar ali esse pilar de habilidades. Bárbara, e quando esse pilar de habilidades está muito ruim, o que que acontece? Vai precisar de uma equipe multi ali, né, de uma frequência de atendimentos para que ganhe habilidades sensório-motoras, para que essa criança evolua. E muitas vezes isso daqui, gente, esse pilar aqui, muitas vezes gera um impacto em tudo. Porque se eu não sei o que fazer, eu não tenho desejo para fazer aquilo. Se aquilo é muito difícil para mim, eu não tenho motivação para fazer. É desconfortável fazer. Oi? O grandão fica pra Se eu fora? tô sem fome, é desconfortável comer. Eu não tenho motivação para comer. Entende? Que é uma rede que todos estão conectados. Não existe nenhum pilar mais importante que o outro. Existe aquele pilar que não está funcionando. E aí eu vou para o conforto. O que é o conforto, gente? Esse alimento está confortável na minha boca? As pessoas que estão em volta de mim são agradáveis? Ou tá só me pressionando, tá só me cobrando, tá só me julgando? E aí, muitas vezes, essa criança para de comer com a família porque vira um ambiente hostil para ela. Vira um momento desconfortável. Tem uma televisão alta e eu tenho muita sensibilidade no meu ouvido. Ou o cheiro daquele alimento me gera muita náusea, e as panelas estão lá todas abertas e tudo. Eu ver o outro comer ainda é muito desconfortável para mim, mas minha mãe, meu pai insiste, me obriga que eu preciso comer com a família. Então esses ajustes, eles precisam acontecer. Então a gente precisa olhar para esses 4 pilares. A gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança. A gente precisa entender o que está acontecendo com essa família. Como que essa criança está sendo alimentada. Então é necessário ter um nível de conforto. E aí, quando a gente começa a mexer, a gente mexe, é o que eu falo para as meninas, assim, as meninas, os meninos, né? Que a maioria são meninas. É um desconfortável dentro do conforto. Isso é mexer na medida certa. Ah, a gente precisa variar os alimentos, a forma que ele come e tal. Mas tem criança que você não consegue mexer demais. Então, a gente vai trabalhar ali sempre pensando no conforto, porque a alimentação tem que ser confortável, tem que ser prazerosa. Lembra do triângulo? Dos eixos? É importante que a gente mantenha o prazer. Porque se eu mantenho o prazer, se eu aumento as conexões, as memórias, as emoções de que comer é bom, de que comer é prazeroso, o que que eu começo a fazer, gente? Eu começo a aumentar a motivação em comer. As crianças, quando chegam para a gente, elas já têm um registro lá que comer é ruim. E aí o nosso movimento é mudar esse registro. Por mais lento que seja, por mais devagar que seja, por menor que esteja a sua confiança, tenha isso na sua cabeça. Comer tem que ser bom. Tem que ser confortável, porque é isso que gera o desejo do próximo passo. Se onde eu estou está difícil, imagina lá na frente. Entende? Se eu estou com medo do que eu consigo fazer agora, imagina o próximo passo. Se eu encorajo essa criança porque ela dá conta hoje, se eu fortaleço ela porque ela consegue hoje, eu crio força, eu crio um músculo para que ela dê o próximo passo, para que ela olhe para o que a mãe está comendo e o que é isso? Esse cheiro é bom. Tudo bem se ela não quiser. Vão ter outras oportunidades. E é assim que a gente
ajuda a família. Só que para a gente ter esse feeling de ajudar a família, a gente precisa construir isso em nós. E é difícil. Muitas vezes o pessoal fala assim, ai, Bárbara, eu não aguento mais. Na hora que a mãe fala, na hora que eu saio com o menino, e aí, comeu? E aí, comeu? Aí eu falo assim, tá. E quando ele come, qual que é a primeira coisa que você fala na recepção? Ele comeu. Aí eu falo, então, se tá difícil para você, imagina para ela. Então acolha, dá um sorrisinho, fala, depois a gente conversa sobre isso. E manda um áudio, explica como foi a sessão, explica como que foi o negócio. O que que a criança deu conta, o que que ela não deu. E aos poucos a família vai a família vai amadurecendo nesse processo. E aí várias famílias que eu já dei alta, depois eu gosto de conversar com elas, e aí, como que foi para você, né? Naquele momento de fechamento mesmo. Eu gosto de reunir com as mães e conversar sobre como que foi o processo para elas. E todas viram para mim e falam, eu achei que você estava só me enganando. Eu achei que não ia dar certo, não, porque você veio com as ideias de que ela podia, eu tinha que dar o que ela comia, que eu tinha que não sei o quê, que eu tinha que respeitar isso e aquilo, e era completamente diferente do que a gente entendia. Mas eu tô bem agora. E o processo de alta, gente, eu sempre falo, não é a criança comer de tudo, é a família aprender a ensinar a criança a comer. É a família parar de ter brigas com essa criança, né? E que ela entre no nível ali nutricional adequado, obviamente, tá? Mas, gente, esses pilares aqui, eles geram toda essa... Bárbara, qual que é seu raciocínio clínico principal? Os 4 pilares. Os 4 pilares, gente. Se não ficar nada dessa aula aqui, se eu não quero dar próximo passo, não, e tal, não sei o quê, fica com os 4 pilares na sua cabeça. Para você avaliar e para você intervir. No momento da sua intervenção ali, você está com o menino, você está apresentando um alimento novo. E você precisava que ele tivesse fome. O menino chega tomando uma mamadeira, muda de atividade. Ok? Porque ele não vai ter fome. Então, brinca com aquela mamadeira ali que ele não terminou de tomar ainda. Você chegou. Você não vai oferecer um alimento, uma maçã, para o menino que só toma mamadeira. Vocês podem até utilizar a maçã, mas em um bolo, em um preparo, em alguma coisa que ele tenha habilidade para comer aquilo. Em uma textura, em uma coisa que vai ser confortável para ele. E se você perceber que você está passando do ponto, para que você perceber, não importa se você errou a medida, quando você perceber, você volta, entende? E gerar motivação, gerar desejo o tempo todo. Viu que está caindo? Traz algum tema, traz algum assunto, traz alguma coisa que engaja essa criança. Viu que ela perdeu o desinteresse total? Parte para outra, entendeu? Não fica gastando seus cartuchos, né? Nossa, tem antigo. Não fica gastando suas fichas, ó, só sei trem antigo. Fica gastando seu tempo com isso, não. Vai para uma outra atividade que vai trabalhar nas caixinhas paralelas ali daquela criança. O que são essas caixinhas paralelas? Outras habilidades que vão ser importantes para que ela aprenda a comer. Outras variabilidades, outros desafios, resiliência, frustração, que são importantes para o processo de aprendizado a comer. Gente, salgadinho, essas coisas são de muito fácil mastigação, tá? Não se engane com alimentos crocantes, que eles são difíceis de mastigar. Alimentos difíceis de mastigar são alimentos mais fibrosos. Carnes, frutas, esses alimentos são folhas, que são mais difíceis. Deixa eu ver, gente, o áudio foi meu, tá? Eu que atrapalhei o parado aqui. Ai, ai. Tá, você quer entender melhor sobre a motivação. Vamos lá. A amamentação até 3 anos faz a criança ficar seletiva? Não, gente, não fala para nenhuma mãe parar de amamentar, pelo amor de Deus, não é isso. O que a gente vai ajustar aí com essa família é lá no pilar da fome. Então, essas ofertas, elas podem ser a oferta do mamar, né, ali da amamentação, ela pode ser mais, vamos colocar assim, a gente vai
pedir, né, aconselhar, orientar, sugerir e tal, porque a gente não manda nada, com que a mãe não deixe mais ser livre demanda, ok? Então, vai ter os intervalos ali que ela vai oferecer esse leite aí para a criança. Como ensinar a criança de 5 anos a mastigar? E as fono que vai ensinar, não sei ensinar isso não. Ai, que bom, nananana. Então, como não ultrapassar a intervenção da Nutri, né? Ou da fono, ou da psico, ou dos outros profissionais. Acho que a melhor forma da gente não ultrapassar o limite do outro é a gente entender o que que o outro faz. Aliás, primeiro a gente entender o que que eu faço, qual que é a minha função como terapeuta ocupacional, o que que eu trabalho, né? Qual que é o escopo da minha profissão e entender o que que o outro faz minimamente, que a gente não consegue entender tudo que o outro faz. A gente precisa fazer a faculdade do outro, né? Então, a gente não suplementa, a gente não passa dieta, né? No máximo, a gente ajusta ali a rotina com essa família, tá bom? Mas tem muita coisa que a Nutri, a gente não tem muita ideia de aprofundar como a Nutri, tá? Ela vai analisar os exames, são coisas que a gente não faz. Agora, entender da rotina alimentar da criança, isso todos nós vamos ter que saber, ok? E vou falar da motivação aqui. No caso de TEA, a seletividade alimentar normalmente persiste ao longo da vida? Então, depende, assim, né? Depende do nível, depende da pessoa com TEA, das habilidades cognitivas dela, das habilidades psicossociais desse indivíduo, tá? Mas a seletividade alimentar, essas dificuldades alimentares, elas podem persistir ao longo da vida. Só que a gente pode ajudar muito na qualidade disso, na qualidade como que essa criança, como que esse indivíduo lida com os alimentos. Então, ó, vou falar aqui um pouquinho mais da motivação, tá? Então, como que a gente trabalha essa motivação? A motivação, realmente, eu acho que eu pulei a motivação. A motivação, ela é o desejo em comer, em ver o que o outro está comendo, em preparar um alimento para mim. Então, por exemplo, quero comer um churrasco. Estou com vontade, estou com desejo de comer um churrasco. Mas, nossa, hoje está um dia tão quente, tem que ir lá comprar carvão, tem que ir lá fazer não sei o que e tal. Apesar de eu estar com esse desejo, não estou motivada para esse tanto de coisa que eu tenho que fazer. Então, assim, eu tenho esse desejo de ir lá, mas eu não vou. Agora, nossa, tá um dia, vai vir um monte de gente aqui para casa, um monte. Então, a minha motivação ela vai ficar grande. Ela vai ter um desejo, eu vou fazer o possível e o impossível para aquilo dar certo. E as nossas crianças, né, com as nossas intervenções e tal, sei lá, o menino adora a Peppa Pig, adora rosa, adora não sei o quê, e aí, só que ele detesta morango. E aí você começa a falar que o morango a gente pode fazer um sorvete rosa, e que é igual da Peppa Pig e tal. O que que a gente está fazendo, gente? Eu estou aumentando esse desejo, eu estou aumentando essa motivação. E aí, por mais que ele não goste de morango, às vezes eu vou pegar ali no morango, eu vou pelo menos interagir ali, porque está naquela temática que eu gosto. E realmente eu pulei a motivação. Então a gente vai entender duas coisas, que agora que eu entendi que eu não falei aqui, ainda bem que vocês cobraram. Existe a motivação extrínseca, aquela que parte do outro, e existe a motivação intrínseca, aquela que parte de mim, ok? E o que a gente vai ajudar essa criança? Então eu vou fazer com que cresça esse desejo nela, a partir da motivação intrínseca, que é a que eu tenho domínio. Então, eu vou trazer a temática que a criança gosta, o hiperfoco que a criança gosta, o alimento que é extremamente confortável para ela de uma maneira diferente. Então, eu vou usar todos os mecanismos externos, e aí é que entra um pratinho legal, um copinho não sei o quê, um corante alimentício que não é muito bom, mas a gente pode usar uns mais naturais e tal, não sei o quê. Para quê? A motivação intrínseca dessa criança, aquele desejo, o fogo interno, vamos falar assim, cresça e ele tem o desejo de dar o próximo passo. Então, isso aí que eu trouxe. Então, o menino não pega em fruta nenhuma e tal, não sei o quê, mas ele adora tudo que é rosa. Então, que tal a gente fazer um sorvete, alguma coisa com morango, com a beterraba, que vai ficar dessa cor, para ver se tem uma interação ali com esse alimento. Então, a partir do externo, eu preciso movimentar o interno.
ok? Se eu tenho uma família que pressiona essa criança, que deixa essa criança tensa e tudo, eu mino essa motivação interna. Se eu fico toda hora falando com a criança, experimenta, prova, come, você nunca comeu, como é que você sabe que é bom? Não sei o quê, deixa na boca uns minutinhos, depois você cospe. Eu posso minar essa motivação intrínseca. Agora, se eu falo para essa família, para de oferecer toda hora, come perto dele, fala dos seus desejos, fala daquilo que você sente, fala, faz referências a alimentos que ele gosta de comer. Tô ali chupando um picolé. E o menino adora um iogurte de morango. Eu tô chupando um picolé vermelho lá. Nossa, esse picolé parece tanto com aquele danoninho. Nossa, que delícia. Tá docinho, igual danoninho e tal, não sei o quê. Você tá fazendo o quê? Aumentando essa motivação, aumentando o fogo interno dessa criança. Para ele virar e falar assim, eu quero um pedaço. Ou às vezes ele não fala hoje, mas ele fala numa nova oportunidade, tá? Então é isso que a gente vai fazer, é isso que é motivação. Então a gente precisa entender. Nossa, Bárbara, ele tem motivação zero. Parece assim, ó, nossa, uma apatia. Então a gente tem que aumentar esses desejos, nem que seja, às vezes a princípio nem vão ser com os alimentos, vão ser em outras áreas, nas caixinhas paralelas lá, mas que a gente comece a aumentar esse desejo por desafios, por novas brincadeiras, por estar junto com os pares e etc, tá? Acho que agora foi, né? Vamos lá, gente, eu não consigo ler tudo do chat, mas se tiver alguma coisa importante aí, que eu pulei aí do chat, vocês me falam que eu volto. Ficou claro aí da motivação? Então, gente, ó, esses pilares são meu coração. Isso aqui, gente, foi a partir, né, do conhecimento, de buscas científicas mesmo. O André, meu marido, ele é designer, e aí ele criou esse diagrama, então a gente tem direitos reservados aí desse diagrama, tá? E aí, nós temos o que a gente não pode deixar de lado, a tríade de cuidado. Então, essa criança chegou até nós. Ai, meu filho não come, tereré, tarau, meu filho come demais, nananana, né? Toda a história que a família vai contar, você vai identificar ali já nos pilares, depois você vai avaliar, identificar mais um pouco, pra você conseguir intervir. Só que quem atende essa criança, né? Existe ali uma tríade. Quem são essas pessoas que acompanham essa criança? Então, eu tenho a própria criança com quais habilidades ela tem, qual o nível de motivação dela, de conforto, como é que é fome, se ela tem fome, se ela parece que não tem fome nunca e tudo, a gente precisa entender isso. Às vezes até uma questão metabólica aí, né, que precisa ser melhor analisada, avaliada e tudo. A gente tem a família. Qual que é a história dessa família? Como é que foi esses pais lá na infância? Foram forçados a comer? Também tiveram dificuldades alimentares? Tem uma cobrança extrema, tem uma questão com o corpo muito forte, muito desafiadora. Como que é isso? Como que é essa família? E aí, de acordo com o que é a história dessa família, a história dessa criança, ela tem algum transtorno, ela tem alguma questão, como que eles se relacionam? Como que é isso aqui, ó? Como que é esse miolinho aqui? Como que foi a gravidez? Foi tensa, não foi? O nascimento? Como é que é esses pais com essa criança? Qual que é o perfil dos pais com essa criança? Importante a gente entender isso. E aqui eu tenho o terapeuta, efeito Dunning-Kruger. Meu conhecimento e a minha confiança. Como é que eu tô ao relacionar com família? Nossa, eu detesto relacionar com família, eu não gosto de conversar com os pais. Ai, acho saco, dada evolutiva, fazer relatório, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não gosto. Sinto muito, você vai ter que fazer isso, né? Somos adultos aqui, a gente escolheu um trabalho que precisa fazer isso. Então, a gente tem que aprender a lidar. Gostando ou não, a gente precisa fazer isso aqui. Só que cada terapeuta vai fazer isso de uma maneira.
E tem as trocas, gente. Tem aquelas famílias que a gente gosta de graça. Tem aquelas famílias que nem pagando, entende? Então, tem ali um nível de conexão ali, sabe aquele negócio, o santo bateu, o santo não bateu, sabe aquele trem? Então, tem esse nível aqui de conexão com a família. Como que é isso? Eu adoro trabalhar com as famílias, mas tem famílias que eu não tenho tanto, entendeu? Não tem aquele negócio? Tem. Ok, gente, né? Vamos ver ali no nível das possibilidades. Tem a relação do terapeuta com a criança. Qual que é o perfil dessa terapeuta? Qual que é o perfil dessa criança? Por exemplo, aqui no meu consultório, somos 3 terapeutas ocupacionais. Mas a Mariana, a gente trabalha mais junto, assim. E eu conheço da Viviane também. A Viviane ela é bem... Ela tem muitas questões táteis, mais sensível. A Mariana já é hipo. Ela, né? Ela tá toda suja. A rosto dela tá toda suja, ela nem percebe. Mais ou menos ali no meio, mas eu sou mais para defensiva do que para ir. Então, isso vai afetar o meu relacionamento com essa criança. Então, a Mari, ela termina o atendimento, ela fala assim comigo, amiga, ficou uns grãozinhos lá na sala. Quando você vê, tem um pacote de milho no chão. E ela não percebeu. Não sei se ela tá aqui, né? Tomara que não, senão ela vai brigar comigo. Então, se eu sou assim e essa criança é extremamente defensiva, né? Vai rolar uns negócios, vai fluir, mas, né? Vai rolar umas dificuldades ali. Talvez vai falar mais alto, talvez vai ser mais agitado, vai ter um nível de alerta diferente dessa criança. Qual o nível de competência dessa terapeuta? Qual o nível de experiência, de maturidade? Porque o conhecimento, gente, ele não é só conhecimento científico. Ele é conhecimento da vida. Não existe a Bárbara terapeuta ocupacional. Quando chega aqui, né, tem aquele negócio. Os meus problemas pessoais ficam em casa. E aqui no meu trabalho, eu sou profissional. Não, gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa só. Eu não concordo nem com o Instagram separado. Instagram pessoal, Instagram... Eu vivo brigando com as pessoas que fazem isso. Tudo bem se você faz, a gente vai continuar amiga. Mas, entende? Faz lá os melhores amigos. Pronto, posta as fotos de biquíni lá para os melhores amigos. Tá tudo certo. Mas, assim, a Bárbara de conhecimento, quando eu venho aqui dar uma aula para vocês, não é só o que eu estudei em livro. É o que eu vivi. É a minha infância. São as minhas experiências no meu casamento, com os meus amigos, as conversas de boteco, as conversas na terapia, a vivência que eu tenho com as minhas filhas, o que eu aprendi com elas, o que eu aprendo com elas, o que eu aprendo com as famílias que eu atendo. Então, o nível de conhecimento, ele também está baseado nas minhas experiências de vida, e não só com o que eu aprendi em livros. Em uma conversa, em um curso, em um congresso, e ali no congresso falou uma coisa que eu linkei com todos os conhecimentos que eu tinha da vida e explodiu a minha cabeça. E aí aquela mesma fala para uma outra pessoa, nossa, ela nem ouviu o negócio. E às vezes vai ter coisa que eu nem ouvi e que explodiu a cabeça do outro, a mesma coisa nessa aula aqui. Então, cada família que chegar vai ser um contexto único. Mas eu vou pegar o raciocínio e encaixar nesse contexto. Então, eu tenho raiva, às vezes, que a gente faz alguns cursos, o pessoal fala assim, ai, não tem receita de bolo. Gente, existe receita. A parada é, às vezes não tem todos os ingredientes daquela receita. E aí que eu vou adaptar o meu negócio. Se eu vou fazer um bolo, eu pego a receita no YouTube. Já aconteceu comigo, não tinha fermento. E era um bolo para levar no negócio lá do dia da família da escola. Eu tinha que fazer o bolo. Entendeu? Eu tinha que fazer o bolo, porque a Liz não podia comer bolo sem leite e tal, não sei o quê, tinha que levar a parada do bolo. Não tinha fermento, não dava tempo de comprar o fermento. Google, como que eu substituo o fermento? Gente, uma boa dica. Alguma coisa ácida, ou limão, ou vinagre e bicarbonato. Gente, o bolo ficou lindo, maravilhoso, fofinho, fez super sucesso. Então, existem as receitas e a gente vai adaptar. E se eu não tenho aquele ingrediente, eu vou recorrer em algum lugar. Ou para um mentor, numa supervisão, num WhatsApp ali, num grupo. Então, eu vou fazer isso.
quando eu não tenho um ingrediente? Como que eu posso substituir? Como que eu posso fazer? Mas as receitas existem, as formas de fazer existem. Às vezes ninguém pensou estruturado, tá? Mas existe. E aí, a gente pega... E além disso aqui tudo, gente, ainda tem um entorno. Qual que é a condição social disso aqui? Onde que essa família, essa criança vive? Tem apoio, né? Tem rede de apoio, não tem rede de apoio? É vulnerável socialmente, não é vulnerável? Tem comida dentro de casa? Ou a banana, gente, hoje é mais cara do que o miojo, entendeu? E às vezes eu preciso só alimentar meu filho, eu vou comprar o miojo. Então, como é que é isso, né? Que realidade que eu estou inserida, que essa família está inserida, que eu, terapeuta, quais os recursos eu tenho na minha sala? Isso aqui a gente vai adaptando. Eu trabalhei com uma sala que não tinha nem pia, gente. Eu levava as coisas para lavar na minha casa. Até hoje tem muita coisa que eu lavo na minha casa, tipo os panos, né? De as toalhinhas que eu uso de pano de prato e tal, eu lavo tudo na minha casa. Às vezes eu trago coisa na minha casa, porque eu tenho só um frigobar, e aí eu tenho que. Aqui não cabe as coisas congeladas, eu tenho que trazer, eu tenho que comprar. Entende? Então a gente vai adaptando para nossa realidade. Não existe nada perfeito. A gente nunca vai ter todos os ingredientes, ok? Peraí. Então, a gente precisa cuidar. Opa, ai, aqui. A gente precisa entender que família é essa. Então, quando a Zenaide lá, né? Lá no início, quem estava no início, passou alguns vídeos de algumas alunas minhas, quando ela fala assim, das perguntas do questionário, para a gente entender isso aqui também. Que família é essa que está chegando aqui para mim? Que família é essa que eu vou receber? Entende? Qual que é a vulnerabilidade emocional desses pais? Nossa, são pais que estão separando, ou já são separados. Final de semana é de um jeito, meio de semana é de outro. Então é importante a gente entender isso. Até para saber que tanto sugestão a gente vai fazer para casa. Gente, e nós temos uma expectativa com a família. Muitas vezes a gente fala assim: ah, essa família não colabora. Ah, essa família não ajuda. Ah, essa família. Porque às vezes a minha expectativa está alta demais. Eu estou dando demandas que essa família não consegue cumprir, a medida está errada. E aí eu vou ter que diminuir essas demandas, mesmo que isso prejudique e deixe o caso, né, mais lento. Mas se uma demanda está demais para uma criança, a gente consegue diminuir, mas se está demais para a família, não. Essa mãe não está fazendo o possível. Tá. Ela está fazendo muito mais do que ela dá conta, geralmente. Então, é muita paciência, muito acolhimento, gente. Muito, muito, muito acolhimento. É muito dolorido, é muito sofrido para essas famílias. As mães, gente, é a mãe que fica. É a mãe que é julgada. É a mãe que é uma mãe ruim. É a comida dela que é ruim. Ela não alimenta o filho direito. É ela que dá mamadeira, por isso que o menino não come. É ela que não tirou o peito, por isso que o menino não come. Mas, na verdade, ela quer que o filho dela sobreviva, entendeu? Ela só quer que ele não morra de fome. E aí ela já fez o que a avó mandou, ela já fez o que a vizinha mandou, ela já fez o que todo mundo mandou. Mas não tá dando certo. E muitas vezes ela já quis procurar ajuda antes. Mas todo mundo falou com ela que era bobeira, que ele ia crescer e ia passar. E aí ele cresceu, mas na verdade ele adquiriu uma doença metabólica. E aí ela vai se culpar mais uma vez. Então, que a gente não seja a pessoa que julgue essa mãe, que a gente acolha ela. E o julgamento, quando eu falo não julgar essa mãe, é não verbalizar, porque o julgamento vem. Olha lá, mas também, né? Dá comida para o menino o tempo inteiro, mas também, né? O tal do mas também, né? Mas também. Então, esses pensamentos, eles vêm, entendeu? Deixa vir, mas cuida do que sai. Cuida do que sai. Porque quem já recebe famílias assim, gente,
elas já se julgam com, porque eu fiz isso errado, aí eu sei que foi errado, aí eu sei que não devia, aí eu sei que não podia, aí eu sei que não. Calma. O que passou, passou. Você só tem poder daqui para frente, do agora, na verdade. Então, o que de melhor você vai poder fazer agora? Passa, tem de meditação, essas coisas, tudo assim, gente. Então, assim, que esse raciocínio, gente, fique na cabeça de vocês, do acolhimento, entender que família é essa, quais os pilares estão desestruturados para vocês conseguirem ajudar. Esse é o principal raciocínio que eu quero muito que vocês saiam daqui hoje com isso sedimentado na cabeça de vocês. Então, quem fez a anotação antes de dormir, leia o que vocês anotaram, pra vocês não dormir e apagar, entendeu? Leia para isso ficar sedimentado na cabeça de vocês. A gente precisa entender o que é aprender a alimentar, né? O que é ensinar uma criança a comer, que a gente precisa aumentar o nível de desejo dela, o nível de motivação e não minar mais ainda. Já está registrado que é ruim, a gente tem que mudar esse registro. E aí eu quero que vocês mandem aí coração de quem falou assim, Bárbara, eu nunca tinha pensado sobre isso. Tem alguém assim? Bárbara, eu nunca pensei sobre esse ponto de vista. Bárbara, eu já consigo ajudar algumas famílias. Clareou meu raciocínio para não sei o quê. Eu quero muito, porque essa terça-feira é muito importante para vocês, né? Esse momento aqui que vocês reservaram para estar comigo. Isso, manda aí, manda reações também. Aqui, ó, embaixo aí, ó, e sobe uns coraçãozinhos assim, ó. Manda aí. Vocês sentiram que algo ficou mais claro? Tem alguma pergunta aí dessas coisas que eu trouxe até agora para vocês clarearem aí? Aí eu não consigo nem ler, peraí. A Bruna mandou aqui. Qual seria a relação entre interocepção e seletividade alimentar? Quando intervir, quando a criança não reconhece a fome? Excelente pergunta, né? Um tema que está muito pertinente aí, principalmente quem é da terapia ocupacional. E a interocepção, gente, só trazer as pessoas aqui, né? A interocepção, elas são as percepções internas. Então, assim, quando eu sinto fome, saciedade, sede, quando eu fico ansiosa, né? Que meu coração acelera, que a minha barriga dói, dores viscerais. Então, essas sensações internas, elas é a interocepção. Então, é aquilo que eu sinto internamente. A minha respiração, então, quando eu faço uma respiração profunda, e eu sinto o ar entrando, quando eu sinto o ar saindo, isso é interocepção. E aí, hoje, quando a gente fala das disfunções de integração sensorial, não entra as disfunções de interocepção. Mas os novos estudos, né, têm mostrado aí uma relação muito forte de quando os indivíduos têm uma disfunção em processar, interpretar essa sensação, e o nível de processamento é cerebral, e principalmente no sistema límbico, ele vai afetar todos os outros sistemas, principalmente de maneira socioafetiva, socioemocional, tá? E aí, se eu não consigo processar muito bem essas sensações, eu posso, de fato, não perceber a fome, ou o pouquinho que eu como já dá aquela sensação de que está saciada, ou às vezes, inclusive, não ter sensação de saciedade e aí comer de uma maneira compulsiva, ok? Pode ser isso, pode gerar muito embotamento, né? Então, aquelas pessoas mais apáticas, parece que não tem desejo, tá? Pode gerar isso também. Muita insegurança do que vai fazer, né? Ou se sente ansioso demais, ou, tipo, parece que não percebe nada, tá? Pode ter essa relação. E a alimentação, ela pede todo esse movimento, né? Todo esse desejo, todo esse movimento aí, querendo mais, querendo aprender e etc. E aí, se eu tenho um processamento ruim, eu acabo impactando todo o meu processo alimentar, todo o meu aprendizado alimentar, beleza? E quando, nas intervenções, ok? Eu aumento esse input interoceptivo, né? Eu aumento essa entrada de interocepção, eu vou
aumentar essas percepções internas aí dessa criança. Então, deixa eu só ver aqui de mais perguntas. Gente, a pessoa mandou aqui, ó, né? Gosta de ter experiências positivas até um ponto que a criança não quer ficar mais na minha sala. Às vezes, gente, a gente começa a empolgar no negócio, começa a passar um pouco. Então, a gente volta para o nível de maior conforto dessa criança. Às vezes, lá quando a gente começa a diminuir bastante as demandas, até a gente fazer uma nova crescente. Ok? E aí, geralmente, a criança retoma esse processo, às vezes dá um espaçamento aí de 15, 15 dias, até ele conseguir retomar de maneira mais frequente, né? Semanal ou 2 vezes por semana, como quer que seja. Mas entenda isso, né? É muito importante vocês perceberem isso. Gente, eu adoro falar desse assunto. Vocês querem saber se a aula está gravada para vocês poderem assistir mais, né? Para vocês poderem assistir de novo, que às vezes tem algumas coisas que é importante a gente revisar, a gente rever, né? Por isso que é bom coisa digital, por isso. O ao vivo, o presencial é muito bom, mas passa, né? A gente não consegue rever, às vezes, alguma coisa que a gente queria assistir de novo. Eu quero mostrar para vocês um outro videozinho aqui, que eu gosto de mostrar algumas coisas. Só um minutinho de algumas outras alunas minhas para eu contar uma coisa para vocês. Uma coisa importante. Teve algum desses casos aí que você já viu alguma diferença, assim? Já. Tem uma já que ela já tá... ela era aquela criança que rodava, né? Que fazia alimentação, né? Dentro de casa, né? Que rodava, né? E era tudo um sacrifício, né? E aí, assim, ela já vai pra mesa, assim, quando a mãe chama, né? E ela fazia alimentação, a mãe deixava assim, as coisas em cima do fogão, então fazia o prato dela, o da mãe, o pai trabalha viajando, né? Então a mãe fazia o prato dela e a da criança, e só ia só o prato pra mesa, né? Então a gente já conseguiu botar né, outras coisas mais na mesa. E aí, no prato dela, já consegue botar 2 opções, que só podia ter uma. Né? Só podia ter aquela opção, né? Tinha que ver o que ela ia aceitar, apresentado em separado, né? E aí ela já consegue colocar, né? Por exemplo, o pão e o biscoito que ela come no mesmo prato, né? Para ela escolher o que ela quer. Né? Já consegue fazer essa. É muito bom, vale muito a pena. Tem conseguido colocar em prática? Ou é algo muito, muito longe, assim, da nossa realidade? Não, consigo. Até mais do que eu achava que iria conseguir, assim. Pacientes que às vezes chegam para mim sem demanda de alimentação. Aí eu consigo colocar em prática também. Eu vou fazer aula de temperamento, você consegue colocar em prática. Algumas outras coisas, você vai vendo que às vezes sempre tem alguma coisa de alimentação. Mas a família não está com outra demanda. E aí você vai conversando, você vai vendo que tem outras coisas. Por isso que às vezes a família não traz, porque o trauma não é só da criança, é da família também. E aí a família quer evitar aquele assunto. Mas você vai trabalhando, e aí uma hora ele vai chegar. Ele chega. E muitas famílias acham que não tem jeito, né? Não, porque o todo vai passar. Isso vai passar. Não preocupa que isso vai passar. A nutrição básica não dá pra gente essa visão, né? De fazer a criança comer. Me dá o que o que ela tem que comer, mas como fazer, a gente não aprende isso na graduação. Mas toda essa questão, assim, da questão sensorial, que eu acho que é o X da questão que eu aprendi hoje, eu não tinha. Eu não tinha esse conhecimento de a criança ter um conforto, da criança ter um medo da alimentação, da criança ter estímulos diferentes para se alimentar, ela tem que estar pronta, né, em todos os sentidos para receber essa refeição. Comecei a ampliar essa minha visão, né, de toda a questão sensorial da criança, que aí eu comecei a entender como que essa criança funciona. Os passos foram começando a se ampliar, né, dentro da minha cabeça. Assim. E aí eu fico pensando, quão desesperador é alimentar uma criança, né? Que você chega lá em Minas pra chegar pra cá, enfim, assim. Porque você começa a procurar, porque assim, é essa função mesmo, né, que a gente fica de não dar conta, de não tá dando certo, né, e a gente precisa fazer dar certo. Então a gente começa a procurar soluções, né, e o Pratinho Feliz, ele aparece para esses pais, para essas pessoas como uma oportunidade de encontrar profissionais que estão capacitados para isso, né, que pensam nisso, né, porque capacitar eu acho que a gente vai a vida toda, né, Bárbara? Então acho que a gente está construindo isso, né, eu acho que é importante a gente construir isso, a terapia ocupacional olhar isso com esse olhar mais integral, né, da criança, que é integral. Tem alguma coisa aí que aconteceu de errado, né, não é solto, não é boca pra dentro. Que é o que quando eu fui procurar curso fazer, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu acabo caindo um pouco na demanda das famílias. E aí essa ansiedade fazia com que, por mais que eu refletisse sobre o caso de uma forma bem clínica, coerente, na atuação eu ficava muito presa a essa transferência da mãe
E aí fazia com que eu ficasse sob uma pressão. Essa pressão transferia para a criança e não rolava. Então tudo que eu tinha enquanto teoria, por mais que eu colocasse na prática, ficava meio embaçado. E isso é trabalhado com bastante zelo dentro do curso. Eu vejo isso sendo trabalhado com bastante zelo dentro do curso. Aula por aula, quando chega a sessão Tira Dúvida, é muito bacana também, quando traz a gente para refletir junto. Não é você que toma conhecimento somente para você. Eu vejo, e aí meninas, o que vocês acham disso? Você faz todo mundo refletir e ainda gera alguns insights a partir da reflexão do outro. E o que é esse pratinho feliz, né? Deve ter gente perguntando aí, tem gente que conhece, tem gente que não. O pratinho feliz é o meu treinamento para aprender, para ensinar, né? Ensinar como tratar crianças com seletividade alimentar, como que vocês vão fazer isso? Da avaliação, né, a intervenção até a alta. Então, como que é esse processo? Como que eu vou intervir com a criança? Como que eu vou intervir com a família? E ele foi pensado justamente em ser minucioso. Então, se eu dou lá um protocolo de avaliação, o que vocês vão olhar em cada pergunta, em cada resposta que a família der? Vocês poderem refletir, ter esse raciocínio do que eu trouxe, que eu pincelei aqui para vocês hoje, que não era possível aprofundar em uma aula só, né? Porque tem muita coisa por trás. Então, tem os temperamentos das crianças, tem o desenvolvimento da criança, tem o estilo parental. Então, como que eu vou lidar com isso para eu conseguir, de fato, ajudar essa família, ajudar essa criança? Como que eu vou aumentar o meu nível de confiança para eu poder ajudar? Como que eu vou diminuir a minha ansiedade para eu conseguir ajudar essa família? E aí são pessoas que trouxeram a vivência delas, assim, né? Como que elas chegaram no treinamento Pratinho Feliz e um pouco das mudanças que aconteceram com ela. E aí eu quero mostrar para vocês o que é esse curso, como é que vocês vão ver aqui. É o seguinte, ele está dentro de uma plataforma digital, não sei se vocês conhecem, chama Hotmart. Então, assim que a compra é aprovada e tudo, vocês vão receber lá no e-mail o acesso de vocês. Se vocês já tiverem curso na Hotmart, você já tem até senha lá. Bárbara, esqueci a senha. Aí você vai apertar lá, esqueceu a senha, eles vão mandar outra senha lá, para vocês fazerem outra senha e tal. E aí, o curso é dividido em 7 módulos obrigatórios. Então, a gente vai ter aqui o primeiro, né? Assim, o módulo 0, vamos colocar assim, que é explicando como que esse curso acontece. Então, como é que você pede seu certificado, como é que são as aulas que vocês vão ter acesso, né? Os bônus e tudo vai estar aqui. As referências que eu uso. Então, tem os artigos que vocês podem baixar, tem alguns outros artigos aqui, além dos que eu já disponibilizei para vocês. E aí tem os módulos, então cada módulo, né, eu vou trazer uma introdução ali e vai ter os processos, os questionários, aí vocês podem baixar o questionário embaixo, então todas as avaliações vocês podem baixar e utilizar com o paciente de vocês, e tem a explicação de como que vocês vão fazer isso, outros protocolos de avaliação, e aí você vai apertar o play aqui e assistir a sua aula, né? No tempo que você quiser, na hora que você quiser, no intervalo do paciente lá que faltou, do que foi, do que deu bolo, nas férias. Tem gente que pega um final de semana e assiste, tem gente que não. Tem gente que gosta de ir assistindo, tá? Então a gente tem as bases da alimentação, o desenvolvimento da criança, tem os sistemas, como que esses sistemas interferem na alimentação. Tem gente, na verdade, né, algumas áreas que o Pratinho Feliz é um curso aberto, ele não é só para terapeutas ocupacionais, ele é para fono, ele é para nutri, ele é para psicólogos, tá? E aí tem toda essa relação aí dos sistemas e alimentação, tá? Aqui eu não vou entrar em intervenção de integração sensorial, senão esse curso seria de 1000 horas, né? E não é essa a proposta mesmo. Então, tem o desenvolvimento nutricional, os 4 pilares aqui de uma maneira mais extensa e aprofundada, o que a gente precisa para comer, né? Como que eu vou orientar essa família? E aí, a orientação para a família, eu separo ela, gente, exatamente assim, o que eu vou falar no dia da avaliação com essa família? O que eu vou falar na segunda sessão com a família? Porque, né, vocês vão perceber que eu separo isso, assim. Então, tem sessões com a criança, sessões com a família. E o que eu falo para essa família? O que eu explico para essa família? Então, tem todo um processo. Porque não adianta a gente simplesmente vomitar orientações para a família, vomitar informações para a família, porque ela não vai conseguir assimilar aquilo de uma vez só. Ela não vai conseguir colocar em prática. Então, a gente
sugere, e aí dá um tempo para essa família conseguir colocar aquilo em prática, ajustar aquilo na rotina e, de fato, aquela mudança fazer parte da rotina dela. E aí a gente vai ter famílias que conseguem, de fato, colocar o que a gente sugere em prática. Isso aumenta muito a chance das famílias se organizarem, tá? Então, entendendo e intervindo com a criança no consultório, então tem vários perfis aqui da criança que a gente precisa entender. Sim, gente, assistente terapêutico também, tá? Tem várias que já fizeram e é muito legal, principalmente porque tem essa intervenção em casa. E aí eu tenho pacientes, por exemplo, que às vezes a família não consegue fazer o que a gente sugere. Mas tem assistente terapêutico, então a gente conversa com o assistente terapêutico, eu treino o assistente terapêutico para ela poder fazer. Entendeu? Então eu dou supervisão para o assistente terapêutico e a gente consegue fazer a coisa movimentar. Então, quando vocês fazem, é maravilhoso, assim, é muito maravilhoso, vocês estão entendendo. A coisa muda, assim, porque, gente, é igual academia, né? Quanto mais eu vou na academia, mais eu vou ter resultado. Se eu vou menos, eu vou ter menos, vai ser mais lento o meu abdômen sarado. Entende? Então, se eu tô com essa prática aí, às vezes, quando o assistente terapêutico, que já tem esse raciocínio clínico, né? Já tem todo esse embasamento aí que a gente precisa ter para poder aplicar, é diferente. A família ver você aplicando, ela vai ter mais facilidade para replicar com a criança dela também. Então, a gente tem a organização da rotina. Como é que eu vou organizar essa rotina? O tempo na mesa. Quanto tempo que essa criança vai ficar ali com aquele alimento? 1 hora, 2 horas? Como é que eu vou fazer para reduzir esse tempo, tá? Introdução de alimentos novos. Como é que eu faço essa introdução de alimentos novos no dia a dia dessa família? Tem um estudo de caso aqui, inclusive de uma aluna, então tem toda a minha supervisão na íntegra com ela, é bem legal. Então tem a apresentação do caso, raciocínio clínico em cima do caso, é bem legal. E esse último módulo obrigatório aqui, ele tem um fluxograma do passo a passo. Então, aconteceu isso, para onde eu vou? Nossa, isso aqui não fluiu, eu volto para onde? Então, vocês recebem esse fluxograma, né? Vocês podem baixar esse fluxograma. Eu tenho esse fluxograma, inclusive. E vocês vão assistir a aula eu explicando esse fluxograma, como que ele acontece. Então, ele é bem legal. E aí, quando vocês terminarem, vocês vão solicitar o certificado, beleza? E aí você vai receber lá seu certificado. Só que esse treinamento, gente, ele é mais de 60 horas, ok? Porque ele tem bônus, ele tem outros módulos extras aí, que a gente vai acrescentando conforme aparece como demanda, novidade, né? Coisas novas aí do mercado, ferramentas novas que a gente pode usar, e aí eu vou acrescentando aqui para vocês, beleza? E tem as gravações das mentorias aí em grupo para vocês. Deixa eu só ver aqui. Mas assim, eu quero que vocês pensem assim, né? O quanto que vale para vocês ser uma profissional confiante, sabe? Que saiba conduzir com essa família, o quanto que isso faz diferença para você, o quanto que isso gera um movimento, assim, porque, muitas vezes a gente vai fazer um curso, mas às vezes a gente não reflete em nós. O quanto eu quero mudar, o quanto que eu quero fazer diferenças para essa família, porque uma coisa é fato, isso aqui não tem discussão, é uma demanda crescente. Vai chegar uma hora que vai ser impossível você não entender sobre esse assunto, você não saber minimamente conduzir sobre esse assunto, porque é uma demanda que está aí. E tem vários fatores que ela tem crescido. Então, a gente tem um aumento diagnóstico, né, de crianças, adultos com TEA e etc. A gente tem hoje as famílias que entendem sobre terapias, né, que não tem tanto preconceito com terapias mais, que quanto antes a gente intervir, mais resultado a gente vai ter com as famílias, sabe? Então, assim, tá aí. Agora, a minha pergunta é essa: o quanto você quer estar preparado para, de fato, ajudar essas famílias? O treinamento está lá, com passo a passo, tudo que você precisa saber, tudo que você precisa conhecer, o que você precisa mudar em você, quais as crenças que você precisa transformar, né, modificar, porque crença a gente não tira, a gente transforma, a gente desmente elas. E, assim, além de todo o passo a passo ali que eu entrego para vocês, como eu sei que
o Pratinho Feliz é feito por um grupo multiprofissional, quando eu falo assim, é feito por... Porque eu não considero o Pratinho Feliz só meu, eu considero ele de mais de 1.000 pessoas, porque são as pessoas que confiaram e estão lá dentro e que constroem o treinamento Pratinho Feliz Pro. E ali dentro tem nutricionistas, tem psicólogas, tem terapeutas ocupacionais, tem fonoaudiólogas, tem pedagoga, tem assistente terapêutico. Então, foi pensando nisso, né, que eu convidei algumas pessoas que são excepcionais no que elas fazem. Então, Bárbara, eu não entendo nada de processamento sensorial. Aí, eu não sei se vocês conhecem a Samara Costa, inclusive ela está dando aula hoje também. E aí, ela está dando uma aula aqui no nosso treinamento falando sobre isso. Prática centrada na família. Então, tem a Carla Laje com uma aula, assim, que é obrigatória. Eu não sei nem por que ele está lá nos bônus. Essa aula tem que ser obrigatória para todo mundo, quando fala de intervenção na alimentação. Então, tem aula da Sabrina Fontanese, que é fonoaudióloga. Então, quando eu vou encaminhar para um fonoaudiólogo, qual que é o raciocínio do fonoaudiólogo? E coisas, gente, que todo mundo consegue aplicar na prática. Então, tem aula da Lívia Rodrigues, que ela é psicóloga, é uma aula fantástica, que fala muito do pensamento da criança. Então, quando a criança tem um medo, que não consegue gerar motivação e tudo, qual o pensamento que vem na cabeça dela? Então, como que a gente consegue desconstruir esse pensamento? Como que a gente entende o que ela está pensando? O que essa mãe pensa? Então, a aula dela é muito maravilhosa. Tem aula de 2 nutricionistas, tem da Carla Almeida e da Pilar Victor, não sei se vocês conhecem ela, mas a Pilar ela vem trazer sobre esticamento alimentar. Então, como é que eu saio ali de um iogurte de morango para a criança comer um morango? Do nuggets de frango para ela comer um frango? Como é que eu vou fazer esse processo? Então, é muito legal a aula dela. E de Carla, dessa intervenção da Nutri mesmo, quando que eu vou encaminhar, como é que eu vou fazer esse processo, por que que eu preciso de nutricionista, qual que é a diferença do Nutri para o fono, para o TO, não sei o quê, na intervenção da alimentação, tá? Então, é muito maravilhoso. Eu sou suspeita de falar, né? E aí muita gente pergunta assim, Bárbara, mas o treinamento Pratinho Feliz Pro é aplicável para crianças mais velhas, para adolescentes? Sim, ele é extremamente aplicável. Só que, como eu sei que gera algumas dúvidas, o que eu fiz? Eu fiz um módulo extra. Bárbara, eu tenho uma criança mais velha, eu preciso muito assistir, eu preciso muito saber sobre isso. Você vai lá e assiste essa aula, entende? Então, lá nessa aula, o que eu fiz? Nesse workshop, né? Eu ajustei, né, a aplicabilidade do treinamento Pratinho Feliz Pro, para essas crianças mais velhas e adolescentes. Então, como que eu vou aplicar esse conhecimento com as crianças mais velhas e adolescentes? Então, alguns ajustes que é interessante, então eu já pensei isso para você, entendeu? Então, gente, tudo que está lá no treinamento, eu não tirei nada do meu pé, ok? Eu estudei muito, com muito conhecimento, claro que também tem muito do eu, Bárbara, ali, e estruturei isso, e pensei isso. Só deixei fácil, digeri isso para vocês, tá? Então, tem o EBAI, que é da Escala Brasileira de Alimentação Infantil, que é gratuito, inclusive, mas lá tá explicadinho, já tem todos os negócios, tá? E, gente, se eu for contar toda a minha vida aqui de investimento, pode ser que alguns de vocês já investiram mais, alguns de vocês já investiram menos, mas recentemente, ó o meu brinco aqui saindo, gente. Recentemente, eu fiz uma conta, eu já tenho mais de 100 mil reais investidos na minha carreira profissional. De cursos, mentorias, livros, muitas coisas. Fora tempo, hora, não sei o quê. Tem gente que já investiu muito mais, tem gente que já investiu muito menos. E quando eu falo de formação, gente, a gente conta a nossa graduação, a gente conta um monte de coisa, né, que a gente investiu, mas vocês podem ter certeza que o treinamento Pratinho Feliz Pro vai ser isso não, tá? Vai ser muito mais barato que isso. Preocupa não. Porque eu quero muito, gente, que vocês estejam aqui comigo, que vocês façam uma mudança na vida dessas famílias, que vocês façam diferenças na vida dessas famílias. E vocês já ouviram falar de Black November, Black Friday, não sei o quê, eu não sei nem falar esses nomes direito. Então, eu vou aproveitar, vou aproveitar o mês de novembro
para eu dar um desconto para vocês. Tô até lendo ali, ó, que até o desconto até me assusta, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Então, para você se tornar uma profissional maravilhosa, uma profissional pró, deixar os conselhos de vizinha de lado, hashtag conselho de vizinha não, pelo amor de Deus, não quero. Se você tiver qualquer certificado meu, seja dessa aula de hoje, seja de outro curso, seja do pró, seja da mentoria pró, seja do que for, se você ficar dando conselho de vizinha, gente, como é que chama aquele negócio quando você cancela o certificado da pessoa? Como é que chama aquilo, gente? Me ajuda aí. Quando você... e quando a pessoa não pode mais trabalhar com aquilo, aí ela é não sei o que lá. Eu cancelo vocês, tá? Então, nada de conselho de vizinha. Não é revogar, não. É quando o profissional não pode mais atender naquela área lá e aí acontece alguma coisa com ela. Gente, eu tenho problema com as palavras. Caçado. Eu caço o certificado de vocês, tá bom? Nada de conselho de vizinha. Então, para isso, vocês vão ter um desconto de R$ 2.000. Então, ao invés de pagar R$ 2.997, que é o preço do treinamento para Time Feliz Pro, vocês vão pagar só R$ 997 ou 12 parcelas de menos de R$ 100, que é R$ 97,47. Não é? 105? Então, mentira. Colocaram errado aqui. A parcela é mais de R$ 100. É 105, 105 e... Pera aí, gente. Me passaram errado. 105 e os quebradinhos, tá? Então, é mais... Ó, dizendo o André que é menos de uma coxinha por dia. Então, mas vocês param de comer coxinha, viu? É bom, mas fica não. Então, deixa eu ver aqui. Ai, Bárbara, mas tá bom. Eu vou pagar 997 ou 12 vezes de 100 e alguma coisa e tal, não sei o quê. 105 e alguma coisa, beleza? Mas assim, eu queria mesmo, Bárbara, era uma supervisão com você. Porque eu tenho um caso que eu não sei se esse treinamento vai aplicar aí no meu caso. Eu tô com muita urgência, eu tô com muito não sei o quê e tal, não. A gente tem uma supervisão que acontece, né, uma vez no sábado e tal, só que para as novas turmas, eu tinha tirado isso, ok? Só que, como é Black November, eu fiquei empolgada com esse negócio e tudo, vocês vão poder participar de 3 encontros da Mentoria Pro. É um grupo de algumas pessoas que querem aprofundar mais. Então, a Mentoria Pense Pro, vocês vão poder participar de 3 encontros. E como é que acontece esses encontros? Geralmente no sábado, e aí vocês vão participar desse encontro e aí você pode ir lá levar sua dúvida, levar seu caso, e aí a gente pode conversar sobre esse caso, trocar sobre esse caso, e não só eu, as pessoas que vão estar lá nesse grupo também vai poder trocar com você. Então isso é maravilhoso, você vai ter, sabe por quê, gente? O que acontece? Eu não consigo dar supervisão 1-a-1 mais, por demanda de consultório, família, marido, quem tem marido sabe, filho, um monte de coisa, né? Vocês do treinamento, vocês que eu dou curso gratuito. Então, assim, eu não estou conseguindo dar essa supervisão individual mais, sabe? Então, tem um grupo menor e um grupo maior. Então, vocês vão ser convidados a participar desse aí, para vocês trazerem o caso de vocês para a gente poder conversar. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa mais aqui. Para quem, eu sou recém-formada, Bárbara, eu tenho muita dúvida, eu estou retomando minha agenda, eu trabalhava numa área, eu estou trabalhando em outro e tal. Então, esses encontros, eles são muito pensados para você, porque às vezes vem com uma dúvida, eu falo assim, assiste tal aula, entendeu? Faz esse caminho aqui que vai te ajudar. Vamos pensar, você pensou sobre esse ângulo, você pensou sobre esse ponto de vista? Então, ajuda demais, tá? E aí, Bárbara, eu não gostei. Você é uma mentirosa, nada daquilo que você falou lá, não sei o quê, tinha no seu curso. Eu quero meu dinheiro de volta. Você tem 7 dias para decidir sua vida, tá? Então, nem precisa pensar agora. Aproveita, Black November, como sei até que dia que eu vou deixar esse desconto, não. Eu sou ruim de desconto, viu? Então, aproveita. Não gostei, você é uma mentirosa. Me manda um e-mail, Bárbara, eu não gostei, por isso, isso e isso. A gente vai devolver todo o seu dinheiro, tá bom? Só vou perguntar assim, o que você não gostou? Sabe por quê? Porque aí eu sou esperta, né? Eu mudo, entendeu? Eu melhoro para os próximos. Mas você não vai desistir, não.
Deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, e aí o pessoal vai mandar o link. Não sei se já mandou, se vai mandar, não sei. Vocês vão receber um link aí, porque vocês já podem entrar hoje. E amanhã vocês já podem começar o curso. Ou quem é da madrugada já pode começar hoje de madrugada. Eu vou mandar o link, e aí vocês vão abrir essa página aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui no meu computador. Isso, está aberto. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. As vagas são limitadas, não sei não, gente. Tá? Eu só não sei até quando que esse desconto dura, ok? Assim, se vier gente demais, todo mundo aqui resolver, e eu vou ter que limitar, porque eu não consigo dar suporte para tanto de gente ao mesmo tempo, mas, né? Então, assim, garante o desconto, garante sua vaga que é melhor. E aí, vocês vão, no link que vocês vão receber, e vocês vão abrir essa página. Beleza? Olha como é que eu tô bonitinha. Ah, eu adoro meu cabelo dessa cor. E aí, vocês podem rolar a página que vão ter todas as informações que eu já passei para vocês. Mas esse aqui é ler com mais calma, tem alguns depoimentos que estão dando check-out, calma, que eu vou mostrar. Então, tem essa página aqui, que o pessoal pode mandar essa página porque eu estou mostrando. E aí vai aparecer, você vai preencher esse pop-up aqui. Mas eu tenho que preencher, né? Aí. Ai, meu Deus. Peraí, gente. É Bárbara, mas vocês digitam o nome de vocês todo. A gente digita o e-mail. Clica no link do chat. Ah, aqui, ó. Pronto. Aí, vocês vão chegar aqui. Outra fotinha minha olhando para vocês assim. Toma sua decisão logo antes que esse desconto acaba. Pelo amor de Deus. Família tá precisando de você. As mães estão precisando de você, tá? A mãe que fica, gente. A mãe que fica lá no Natal. De Natal tá chegando. Pelo amor de Deus. E aí, você vai digitar seu nome, por favor, seu nome bem bonitinho, completo, seu e-mail, esse e-mail é importante, porque seu acesso vai chegar por esse e-mail. Os links das mentorias dos 3 encontros que vocês vão poder participar, vai chegar nesse e-mail. Você vai confirmar esse e-mail, então, pelo amor de Deus, você vai ter a chance de escrever 2 vezes. Seu CPF, né, do CNPJ. Então, ai, Bárbara, eu quero a nota fiscal do meu consultório. Então, pelo amor de Deus, põe seu CNPJ, que depois a gente não consegue mudar isso não, tá? Põe lá seu telefone, põe seu CEP, se você quiser colocar o CEP, o endereço do seu consultório lá, pode colocar, não tem problema. O cupomzinho aqui já está aplicado, não clique em remover, porque você vai perder o desconto. Aí aqui você tem cartão de crédito, Pix, conta da Hotmart, vai que você tem, né? Boleto aqui é à vista, ok? PayPal, 2 cartões e cartão e Pix. Então, nesse momento, hoje a gente tem essas possibilidades. Aí, comprou aqui, tá? Alguma dúvida? Gente, então, gente, aproveita, pelo amor de Deus, deixa para amanhã, não para de ficar. A família tá esperando. Então, assim, qual que é o seu risco? Nenhum. Não sei, gente, foi muita informação aqui agora. Você já me mandou o negócio? Eu não recebi, não. Ó, então assim, gente, quais são os benefícios? Todos, né? Todos, vai estar aqui pertinho de mim. O único risco, gente, é ser continuar do jeito que tá. Tá bom? Não recebi. Crianças com TEA, gente. Ai, Bárbara, criança com TEA e tudo. Como é que você está reagindo, né? Como é que você está ajudando essas famílias? Como é que você está ajudando eles? Então, a gente precisa desse apoio, a gente precisa saber, ter esse norte. O treinamento Pratinho Feliz Pro vai ajudar a criança com TEA, vai ajudar a criança com T21, vai ajudar a criança que não tem diagnóstico, ok? Você vai ter as ferramentas e tudo. Eu preciso mostrar alguma coisa aqui para vocês, só um instante, para facilitar aí. É o QR Code para baixar o certificado, é isso? Para você ter acesso ao certificado de vocês, tá? E se vocês tiverem dúvidas em relação ao treinamento Pratinho Feliz Pro, eu tô aqui para te responder. Vocês podem mandar pelo chat ou vocês podem abrir o microfone, tá bom?
Você que é a mentora. Sim, eu que sou, eu que criei, eu que pensei, eu que fiz tudo, sou eu lá. Eu só vou estar de cabelo liso. Mas ano que vem nós vamos regravar. Vocês têm um ano de acesso ao treinamento, então vocês podem assistir, reassistir quantas vezes vocês quiserem durante um ano, tá? Quem aqui é minha aluna? Não sei quem está aqui. Síndrome de Williams, sim, tem isso. Quem comprar agora, quando a gente relançar a gravação, vocês vão ter mais um ano. Então, essa é a última turma que a gente vai dar mais um ano quando relançar a gravação, que vai ser no início do ano que vem. Então, aproveitem. Deixa eu ver aqui. Inscrição feita. Uhul. Qual que é a carga horária? Então, a carga horária do certificado, né? O que é isso? Vai mudar para 60. Calma, a gente tem algumas coisas que eu me perco, então eu tenho que perguntar para os universitários. São 20 horas. São 20 horas de curso obrigatório, tá bom? Certificado do curso. Letícia Guimarães, curso muito bom, eu compreendo que precisa fazer a propaganda dos outros cursos, mas a aula já terminou. Não. Boleto em 12 vezes, tem? Ainda não. Vamos ver aqui como é que vai ser isso. Chama o André aí para conversar. Depois a gente manda o contato dele. Curso já tem o IS? Não, tá? Tem algumas, as pessoas vão entender o que é processamento sensorial, quais que são as disfunções lá na aula da Samara, você consegue entender isso, mas não tem abordagem de IS não, porque é um curso aberto, tá bom? Me ajudou horrores, com certeza farei o curso completo. Cadê o link? Estão pedindo aqui link. Ou débito em pergunta, eu já sou aluna do Pratinho, que coisa boa, e tá aqui assistindo essa aula, que beleza, né? Deixa eu ver, daqui a pouco eu já vou mostrar o QR Code aqui, tá? Criança típica, 12 anos, pensar. Intervenção. Possível pensar em intervenção a partir da realização do curso? Perfeitamente, tá, Júlia? E aí você vai assistir a aula de crianças mais velhas lá, tá? Tem prática no curso, tem vídeos práticos no curso, beleza? No caso de Nutri, você recomenda o curso em quantos por cento? 100%. Isso é o que as Nutris falam, beleza? O André, gente, ele é administrador dos grupos de WhatsApp. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, né, precisar de uma forma muito diferente aí, de pagamento e tal, vocês conversem com ele, tá? Que ele vai ajudar vocês da melhor maneira possível. Deixa eu ver aqui o que mais. Muito conhecimento, gratidão, obrigada. A aula foi... Tive aula da aula da Adriana, dúvida entre o IESP e o Pratinho Pro. Então, depende, né? São cursos complementares, vamos colocar assim, tá? O Pratinho Pro, ele vai ser mais completo e o IES vai focar mais ali nas dificuldades sensoriais, beleza? Gente, esse QR Code que eu tô mostrando aí, vocês vão ler ele com o celular de vocês. E se a pessoa estiver assistindo com o celular, vocês mandaram o link? Aí, quem estiver assistindo o celular aí, já foi enviado o link, tá? Pra vocês baixarem o certificado de vocês. Obrigada, obrigada. Qual o valor total? R$ 997 à vista e parcelado 12 de 100, até 12 de 105 alguma coisa. Quanto menos parcela, menor as taxas, né? Seletividade alimentar e dificuldade alimentar. Dificuldade alimentar é aquilo que é mais grave, tá? Seletividade alimentar é mais ameno. Pensa mais ou menos assim. Não consigo ler o QR Code. Gente, eu tô riscando o bicho. Como que eu fiz isso? Como é que apaga agora? Não consigo, não. O curso não é específico para TO, tá, gente? Ele é multi. Ele é TO, Fono, Nutri. Assim, eu sou TO, né? Então acaba que as TO aproveitam mais, mas ele não é específico para TO, não. Assistente terapêutico, psico,
Eu tenho vários psicólogos, tem uma que vem, inclusive, ela fez o Pratinho Feliz Pro, ela fez o presencial aqui em BH, muito legal. Psicopedagoga pode também, e aí você vai usar mais a parte da família, tá? Mas pode demais. Não libero, gente. Sabe por que que eu não libero? Tá. Eu não libero nenhum questionário que está dentro do curso, porque dentro do curso eu explico a aplicabilidade dele. E aí eu só soltar um questionário, às vezes a gente acaba utilizando de maneira equivocada, ou faz a família responder e não sabe interpretar. Então eu só libero, tá liberado lá para quem é aluno, tá? Porque tem a explicação. Gente, nada do que eu discuto. Ah, no curso sim, eu libero tudo. Gente, lê o QR Code, foi lá no link do certificado, ou clicou no link, preencheu o formulário. Você não respondeu, você não recebeu no seu e-mail, responde de novo, porque você deve ter colocado seu e-mail errado, ou você confere o spam, tá bom? Não é uma pós, ok? É um curso de extensão. Pós, gente, de terapia alimentar, eu só conheço voltados para nutricionistas, tudo bem? Não é específico para TO. Maravilhoso, obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Do certificado é esse que está aqui na tela e tem o link dele aí para trás, tá? E certificado na mesma hora. Se não recebeu, preencho de novo. Obrigada a você por ter participado. A iniciativa é sua também, de estar aqui, né? Eu sei que a correria do dia a dia, às vezes a gente fica cansado. Então, por isso que a gente quis fazer uma aula mais compacta, mas para a gente dar conta, né? Que o tempo da gente está tão corrido. Essa aula vai ficar gravada, tá? A gente vai enviar nos grupos e por e-mail. Você pode. Ó, é porque é o seguinte, gente. Tem o curso, né? E agora tem a mentoria Pense Pro. E aí, nessa mentoria, são encontros quinzenais. Tá bom? Aí é um próximo passo, tá? Então, eu vou encerrar, tá? Muito obrigada.